Boa noite, turma. Bom dia, boa tarde. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas agora a gente vai, né, para a parte 2, que se trata sobre a instituição do sábado. O evento ápice da nossa busca aqui, né? Para quem está interessado a respeito da história do sábado, da guarda dele, do porquê que eu guardo é uma resposta. Esse vídeo é uma resposta, né, aos meus inquisidores, né, mentais, intelectuais, morais, enfim, o que for, né, teólogos, né. E esse vídeo tá para mim como um documentário. Eu estou documentando aqui, né, este estudo breve. Não é breve. Não é breve se você prestar muito bem atenção nas notas de rodapé, não apenas ao texto que eu leio. Aí já é um estudo, né? Mas vamos lá. A instituição do sábado, parte 2. Aqui a gente vai falar sobre evento do sétimo dia. 2. Por que o Criador descansou? 3. Atos que deram origem ao sábado. 4. Tempo e ordem de sua ocorrência. 5. Significado da palavra santificou. 6. O quarto mandamento liga a origem do sábado à criação. 7. A segunda menção ao sábado confirma esse fato. 8. O testemunho do Salvador. 9. Quando Deus santificou o sétimo dia. 10. O objetivo do autor do sábado. 11. Testemunho de Joséfo e de Filo, né? Joséfo e Filo foram historiadores judeus. Eles testemunharam de que a igreja primitiva guardava sim o sábado, ok? Análise de um argumento negativo com base no livro de Gênesis, certo? É mais um tema. E por último, o tema é: não seria difícil para os patriarcas saberem do conhecimento de Adão sobre o sábado. Na verdade, não teria dificuldade alguma, tá? Não teria dificuldade alguma. Não adianta mentir, querer falar, agir com demagogia no seu discurso que não vai colar. Não vai colar, mano. Entendeu? É muito fácil para Abraão ou para Jó, que foi ali quase, ou talvez foi contemporâneo de Abraão ou não, ali os dois entenderem muito bem e saberem muito bem das leis de Deus, coisa que Jó relata no livro dele. Tá? Jó sabia muito bem o que era certo e errado. Então existia sim uma lei, né? E Abraão devolveu o dízimo. Existia sim uma lei. Existia sim uma lei. Não matar, não roubar, não mentir, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. Que interessante, né? Adorar o único Deus, não fazer escultura de imagem, não blasfemar contra o nome dele. Olha que interessante, né? Você percebe todos os mandamentos, eles obedecendo os 10 mandamentos, que não são citados, mas só porque não é citado o sábado, então não existia. Nossa, meu, dá vontade de bater, cara. Dá vontade de bater, irmão. Sabe? Que mente de... Nossa, de feijão que tu tem. Não é? Vamos lá. Já falei que esse vídeo é meu. Já falei que esse vídeo é um documento meu. Então, eu vou agir como eu mesmo. Beleza? Então não seja idiota. Lembrando que idiota vem do grego idiotes, que é o mesmo. Aquele que não consegue olhar para dentro de si mesmo e achar o seu erro. Não seja idiota. Começamos. A obra do Criador estava concluída, mas a primeira semana do tempo ainda não havia terminado. Ah, e esse vídeo vai demorar, tá? E eu não vou fazer corte. Eu vou de carreira mesmo. Cada um dos 6 dias se distinguira um do outro
pela ação do Criador sobre isso. Eu vou repetir. Eu não edito mesmo. A obra do Criador estava concluída, mas a primeira semana do tempo ainda não havia terminado. Cada um dos 6 dias se distinguira um do outro pela ação do Criador sobre eles. Mas o 7º dia se tornou memorável de um modo bem diferente. Abre aspas. E, havendo Deus terminado no dia 7º, primeira nota de rodapé, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, fecha aspas. Contudo, uma linguagem ainda mais intensa foi usada, abre aspas, e, que foi colocado, ao 7º dia, descansou, e restaurou-se. Né? Segundo a Almeida, Revista e Corrigida, abre aspas, tomou alento. Ou na Almeida, Revista Atualizada, tomou alento, isso, desculpa. E was, em inglês, tá? Was refreshed. Fecha aspas. É na King James Version, que é em inglês. Significa, essa expressão em inglês, foi revigorado. Nota de rodapé 2. Segundo parágrafo. Assim, o 7º dia da semana se tornou o dia de descanso do Senhor. Que fato notável! Ponto de exclamação. Abre aspas. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, que nem se cansa, nem se fadiga, fecha aspas, terceira nota de rodapé. Ele não precisa de descanso, todavia está escrito, abre aspas, ao 7º dia descansou e tomou alento, fecha aspas. Porque o registro não conta apenas que a obra do Criador cessou, ponto de interrogação. Por que dedicar um dia para o descanso ao fim dessa obra? A resposta se encontra no verso seguinte. Ele estava lançando as bases de uma instituição divina. O memorial de sua grande obra. Ponto. Abre aspas. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Fecha aspas. Meu irmão, pra mim, isso aqui já é o suficiente. Eu vou ler o livro inteiro. Cara. Eu vou documentar aqui tudo pra você. Tá entendendo? Mas aqui eu poderia encerrar. Entendeu? Não existe, sabe, debate quanto a isso, porque é uma ordem moral. Revela o caráter de Deus que leva a descanso. Ponto. O 4º mandamento declara o mesmo fato. Ele, abre aspas, ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Fecha aspas. 4ª nota de rodapé. A bênção e a santificação do 7º dia ocorreram porque Deus nele descansou. Ponto. Assim, o descanso de Deus nesse dia teve como propósito lançar os fundamentos para abençoá-lo e santificá-lo. O fato de ele ter, abre aspas, tomado alento, fecha aspas, ou ter se, abre aspas, revigorado, fecha aspas, com o descanso, sugere que Deus se deleitou no ato que lançou as bases para o memorial de sua grande obra. O segundo ato do Criador, ao instituir este memorial, foi colocar sua bênção sobre o dia de descanso. A partir de então, ele passou a ser abençoado de
dia de descanso do Senhor. Um terceiro ato completou a instituição sagrada. O dia que já havia sido abençoado por Deus, foi afinal santificado ou consagrado por Ele. Santificar é, abre aspas, separar, colocar à parte, destinar como santo, para uso religioso, fecha aspas. Consagrar é, abre aspas, tornar santo, dedicar, separar para uso santo ou religioso, fecha aspas. Quinta nota de rodapé. O momento em que cada um desses três atos foi realizado é digno de destaque especial. O primeiro ato foi o do descanso. Ele aconteceu no 7º dia, pois o dia foi dedicado ao descanso. O segundo e o terceiro atos ocorreram depois que o 7º dia acabou. Abre aspas. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele ele havia descansado de toda a sua obra. Fecha aspas. King James versão King James, Gênesis 2:3. Olha só, presta atenção. Portanto, foi no primeiro dia da segunda semana do tempo que Deus abençoou o 7º dia e o separou para uso santo. A bênção e a santificação do 7º dia se relacionam não ao primeiro 7º dia do tempo, mas sim ao 7º dia de cada semana do tempo que viria, em memória ao descanso de Deus naquele dia específico de sua obra da criação. Ponto. Vamos lá. Com o início do tempo, Deus começou a contar os dias, dando a cada um um nome de um número ordinal. 7 dias diferentes receberam nomes diferentes, em memória ao que ele fez no último desses dias. Deus o separou por nome para uso santo. Tal ato trouxe à existência as semanas, ou períodos de 7 dias, pois, com o 7º dia, ele parou de contar e, havendo determinado que aquele dia deveria ter uso santo em memória de seu descanso, fez o ser humano começar a contagem de uma nova semana, assim que o primeiro 7º dia terminou. Assim como Deus se agradou de dar ao homem, ao todo, apenas 7 dias diferentes, atribuindo a cada um desses dias um nome que indica seu lugar exato na semana, o ato de ele separar um desses dias por nome, olha só, presta atenção, criando as semanas e dando ao homem o sábado. Nunca pode se referir a um dia indefinido ou incerto, a menos que se faça uso de engano. Ou seja, existem pessoas que argumentam que o sábado não foi definido ou era um dia indefinido. Mentira. Mentira. Você percebe que o primeiro dia Deus chama de primeiro, o segundo de segundo, o terceiro de terceiro, o quarto de quarto, o quinto de quinto, o sexto de sétimo, o sexto de sexto. Mas o 7º ele chama de sábado. É matemática o negócio. É um raciocínio lógico. Próximo parágrafo. Os dias da semana são medidos pela rotação de nossa Terra em volta de seu eixo. Portanto, nosso 7º dia só existe para os habitantes deste globo. Logo, os dias da semana foram dados para serem usados por Adão e Eva, habitantes deste planeta, e não pelos habitantes de algum outro mundo. Consequentemente,
quando Deus separou um desses dias para o uso santo, como memorial de seu próprio descanso nesse dia da semana, a própria essência do ato consistia em contar a Adão que esse dia deveria ser empregado apenas para propósitos santos. Adão se encontrava no jardim de Deus, colocado ali pelo Criador para cuidar do jardim, trabalho, e preservá-lo, trabalho. Ele também havia recebido de Deus a ordem de dominar a terra. Sexta nota de rodapé. Lembrando que dominar é cuidar. Vamos lá. Ponto, parágrafo. Assim, quando o dia do Senhor chegasse, ou seja, o dia do Senhor é um sábado. Ou, em linguagem profética, pode se referir a um sábado. Continuemos. Semana após semana, todas essas ocupações seculares, embora legítimas em si, deveriam ser deixadas de lado e o dia deveria ser observado em memória do descanso do Criador. Vamos lá. O doutor Twisse cita Martinho Lutero da seguinte maneira. Eu não sei falar o nome desse cara. Doutor Twisse. Twisse. Abre aspas. E Martinho Lutero professa igualmente esse mesmo ponto. Volume 6, sobre Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Fecha parênteses. Ponto. Abre aspas. Uma aspa só. Conclui-se a partir disso, disse ele, Martinho Lutero, que, se Adão houvesse permanecido em sua inocência, olha o que Martinho Lutero disse, cara. Presta muito bem atenção, irmão. Não sou eu que estou falando, não. É Martinho Lutero. Conclui-se a partir disso, disse ele, que, se Adão houvesse permanecido em sua inocência, ainda assim teria santificado o sétimo dia. Olha isso, cara. Ou seja, naquele dia ensinaria seus filhos e os filhos de seus filhos qual era a vontade de Deus e como ele deveria ser adorado. Louvaria a Deus, daria ações de graças e apresentaria ofertas. Nos outros dias lavraria o solo e cuidaria do gado. Fecha aspas, todas as aspas. Sétima nota de rodapé. Meu, isso aqui é uma bomba, cara. Na mente de um teólogo, isso aqui é algo assim, extraordinário. Eu não sei você, a sua opinião a respeito disso, mas, cara, isso aqui, pra mim, é incrível. Que se Adão não tivesse pecado, ainda existiria trabalho, igual nos dias de hoje, ainda existiria dieta, como deve existir nos dias de hoje, ainda existiria casamento, como ainda existe nos dias de hoje, e ainda assim existiria guarda do sábado, como ainda assim nos dias de hoje existe. Ponto. Vamos lá. O verbo hebraico kadosh ou kadash, traduzido aqui e no quarto mandamento como santificou, é definido por Gesênios, é o nome de um cara, Gesênios, abre aspas, declarar santo, santificar, instituir qualquer coisa santa, designar, fecha aspas, oitava nota de rodapé. É usada diversas vezes no Antigo Testamento para designar uma reunião ou proclamação pública. Por exemplo, quando as cidades de refúgio foram separadas em Israel, está escrito, abre aspas, designaram, no hebraico, santificaram, vírgula, pois solenemente Quedes na Galileia, que é um lugar na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim.
fecha aspas, e etc. Essa santificação ou designação das cidades de refúgio significa que elas haviam sido colocadas à parte para aquele propósito por meio de uma proclamação pública a Israel. Esse verbo também é usado para a designação de um jejum público e para a convocação de uma assembleia solene. Assim lemos, abre aspas, promulgai. No hebraico, esse promulgai é santificai. Um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Tocai a trombeta em Sião, promulgai, ou seja, santificai, um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, fecha aspas, abre aspas de novo. Disse mais Jeú, consagrai, do hebraico, santificai, uma assembleia solene a Baal, fecha aspas, nona nota de rodapé. Essa assembleia a Baal foi tão pública que todos os adoradores de Baal em Israel se reuniram. Tais em jejuns e assembleias solenes eram santificados ou separados por meio de uma intimação ou proclamação pública. Assim, quando Deus separou o sétimo dia para uso sagrado, era necessário que ele anunciasse o fato aos que fariam uso dos dias da semana. Sem esse anúncio, o dia não poderia ser separado por outros. Mas a ilustração mais marcante do significado dessa palavra se encontra no relato em que o Monte Sinai foi santificado. Nota de rodapé 10. Quando Deus estava prestes a pronunciar os 10 mandamentos ou as 10 palavras, certo? Aos ouvidos de todo Israel, ele ordenou que Moisés descesse do Monte Sinai para não deixar que o povo tocasse no monte. Abre aspas. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o Monte Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. Fecha aspas. Voltando ao verso no qual Deus deu essa ordem a Moisés, lemos, abre aspas, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Fecha aspas. Portanto, santificar o monte era ordenar ao povo que não tocasse nem em suas bordas, pois Deus estava prestes a descer em majestade sobre ele. Em outras palavras, santificar ou separar o Monte Sinai para o uso santo significa dizer ao povo que Deus queria que o monte fosse tratado como algo sagrado para si. Da mesma maneira, santificar o dia de descanso do Senhor era dizer a Adão que ele deveria tratar o dia como santo ao Senhor. Olha que lindo, cara. Eu estou apaixonado. Vamos lá. Vamos lá. A declaração, abre aspas, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, fecha aspas, não é, na verdade, um mandamento para a observância desse dia, mas sim o registro de que tal preceito foi dado a Adão. 11ª nota de rodapé, pois como Criador, abre aspas, separaria para uso santo o dia de seu descanso. Se aqueles por quem o dia seria usado não soubessem nada a esse respeito, quem puder responder, responda. Eu vou ler de novo isso daqui. A declaração, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. A declaração, ou seja, está falando das pessoas que são contra a observância do sábado. Presta atenção. A declaração, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, não é, na verdade, um mandamento para a observância desse dia, mas sim o registro de que tal preceito foi dado a Adão. Olha que falácia.
de tudo que foi dito aqui, o idiota entende isso? Ponto. Pois como Criador, separaria para uso santo o dia de seu descanso, se aqueles por quem o dia deveria ser usado não soubessem nada a esse respeito? Quem puder responder, responda. Por isso que estou falando até agora a respeito, o texto está falando aqui até agora de santificação. É designar para. Entendeu? Percebe então como essa afirmação é medíocre? Uma leitura rasa do texto? É ridículo. Deixa eu dar uma olhada nessa notinha de rodapé aqui. Olha aí, ó. Olha só. O comentário do Dr. Land fala sobre isso da seguinte forma no volume 1, página 157. Se não tivéssemos nenhuma outra passagem além de Gênesis 2:3, não haveria dificuldade em deduzir, a partir dela, um preceito de observância universal do sábado. Olha isso, cara. Ou sétimo dia, para ser dedicado a Deus como tempo santo por toda a raça, para quem a terra e a natureza foram especialmente preparadas. Sem dúvida, os primeiros seres humanos devem ter ficado sabendo disso. Sem dúvida. Sem dúvida. Ok? Não vamos ser aqui nécios. Ok? As palavras, abre aspas, eu santificou, fecha aspas, não fariam sentido de outro modo. Deu para entender? Ponto. Elas seriam destituídas de qualquer significado, a menos que tivessem sido dirigidas a alguns que receberam a ordem de santificá-lo. Olha só. Elas seriam destituídas de qualquer significado, a menos que tivessem sido dirigidas a alguns que receberam a ordem de santificá-lo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vem falar para mim, com base nesse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 3, que isso não é um mandamento, cara, entenda que para mim você é um falso profeta. E eu não te darei mais ouvidos. Bora lá. Vamos lá. Veremos que esse ponto de vista sobre o relato de Gênesis é sustentado por todos os testemunhos da Bíblia acerca do dia de descanso do Senhor. É quase uma meninice você afirmar que não. Beleza? É antibíblico. Os fatos que já examinamos constituem a base do quarto mandamento. É a base. É a base. Os fatos que já examinamos. Ok? Assim falou o grandioso legislador. Do cume, tô falando de Moisés, do cume do monte fumegante. Abre aspas. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Fecha aspas. Abre aspas de novo. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Fecha aspas. Abre aspas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nota de rodapé 12. A palavra sábado vem da língua hebraica e significa descanso. Nota de rodapé 13. Assim, a ordem, lembra-te do dia de sábado para o santificar, fecha aspas, equivale a dizer, lembra-te do dia de descanso para o santificar. Olha que lindo, cara. Fecha aspas. Lembra-te
do dia de descanso. Cara, é para você descansar, velho. Deu para entender? É tão difícil. Nossa, que difícil. Sabe, é um bando de gente egoísta que não quer dar nada para Deus, mano. Muito menos o seu tempo. Deu até vontade de parar o vídeo agora. Enfim, se você quiser parar, pausa aí, reflita. É o meu conselho que eu te passo aqui agora. Mas eu vou continuar. A explicação que se segue sustenta essa declaração. Abre aspas. O sétimo dia é o sábado. Abre colchetes. Ou dia de descanso. Fecha colchetes. Do Senhor, teu Deus. Fecha aspas. A origem do dia de descanso é informada nas seguintes palavras. Abre aspas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E, ao sétimo dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Fecha aspas. O que é ordenado no quarto mandamento é a santificação do dia de descanso do Senhor. E fica definido ali que isso deve acontecer no dia que Ele descansou da obra da criação. Sabe, isso é dar honra, louvor. Entendeu? Além disso, o quarto mandamento, presta atenção, chama de sábado o sétimo dia, que Deus abençoou e santificou. Portanto, o sábado é uma instituição que data da fundação do mundo. Ad eternum. Deu para entender? O quarto mandamento aponta para a criação como a origem de sua obrigação. Por que nós guardamos o sábado? Porque Deus criou o mundo em 6 dias. Ponto. Acabou. É isso. E, quando voltamos a esse ponto, descobrimos que a base do quarto mandamento foi dada a Adão. Porquanto, abre aspas, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, fecha aspas. Isto é, separou para uso santo. O que se deve fazer no sábado? Aquilo que é santo. É isso o que eu devo fazer no sábado. Eu posso fazer qualquer coisa no sábado? Não. O que eu posso fazer no sábado? Aquilo que é santo. E isso para mim é uma das maiores definições do que é o sábado. É se dedicar àquilo que é santo. Ou no mínimo, ser uma extensão de Cristo aqui na terra, no sábado. Ah, então você só vai fazer isso ou agindo dessa maneira no sábado. Eu faço todo dia. Não, o burro, ou sua anta. Não. Não é isso, não é sobre isso, cara. Entendeu? Eu estou falando que você dedica um tempo da semana só para isso. Não que você vai fazer isso apenas nesse dia. Deu para entender com seus neurônios? Amém. Eu acredito que sim. E a outra, que o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Fecha aspas. Essas duas afirmações se referem ao mesmo ato. Uma vez que a palavra sábado não aparece na primeira declaração, olha só,
Presta atenção. Uma vez que a palavra sábado não aparece na primeira declaração, alguns argumentam que o sábado não se originou na criação. Heresia. Isso é uma heresia. Não está no texto. É uma afirmação contrária, inclusive. Né? Pode ser facilmente aí considerado um falso profeta. De longe, um falso profeta. Para não falar coisa pior aqui. Né? Para não falar coisa pior. Biblicamente falando. Né? Não é nada de xingamento, não. São adjetivos que a Bíblia implica àqueles que distorcem a palavra de Deus. Beleza? Que o sábado não se originou na criação, mas que apenas o sétimo dia foi santificado naquela ocasião. Nós já vimos que não. Tô com dúvida? Volta o vídeo. Ouça tudo de novo. Com base na segunda declaração, eles argumentam que Deus não abençoou o sétimo dia em si. Olha, parece muito com a cobra no Éden, velho. Conversando com Eva. Foi mesmo isso que Deus falou, que você vai morrer? Não é bem assim. Igualzinho ao diabo. Eu falei que tinha xingamento bíblico pior. Eu falei. Mas simplesmente a instituição do sábado. Olha só. Vamos lá. No entanto, ambas as declarações englobam toda a verdade. Ponto. É essa a interpretação mais seca, literal, exegética do texto bíblico. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Acho que eu vou deixar para continuar depois, porque realmente tá faltando muita coisa. Vai sair mais de 1 hora e eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu vou marcar aqui a página. Nós concluímos até agora. Não vou falar quantas páginas do livro, eu não vou falar, tá? Fiquem com Deus. E é isso. Amo vocês. Beijo. Deus os abençoe. Amém. Aleluia.